assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um mundo todo destruído, sem árvores, sem cidades, com a Terra parecendo um deserto gigantesco. É nesse cenário que a gente conhece Jack Harper, um cara que trabalha consertando drones. Ele mora numa torre enorme, flutuante, lá no alto, junto com a parceira de trabalho e também companheira de vida, a Victoria. Os dois são os últimos humanos designados para cuidar da Terra. Pelo menos é isso que eles acreditam. O resto da humanidade foi evacuado depois de uma guerra contra alienígenas que destruíram a Lua e detonaram o planeta. A guerra até foi vencida, mas o preço foi alto. A Terra ficou inabitável. Jack e Victoria têm uma missão muito clara: manter os drones funcionando, porque são eles que protegem umas máquinas gigantes que estão sugando os últimos recursos da Terra para levar para a colônia dos humanos em Titã, uma lua de Saturno. Eles respondem a uma mulher chamada Sally, que se comunica com eles do espaço, da base onde os humanos supostamente vivem agora. Tudo parece muito controlado, organizado e sem espaço para dúvida. Mas Jack, bem, ele começa a duvidar. O problema é que Jack tem sonhos esquisitos. Sonhos com uma mulher que ele nunca viu, ou pelo menos acha que nunca viu. E com uma Nova York antiga, cheia de vida, como se ele tivesse vivido outra vida antes. E isso começa a incomodar ele de um jeito que ele não consegue explicar. Enquanto Victoria só quer seguir as ordens e terminar a missão logo para ir embora da Terra, Jack fica cada vez mais curioso sobre o que aconteceu de verdade. Um dia, tudo muda de vez. Uma nave antiga cai do céu, como se fosse uma cápsula de hibernação perdida no tempo. Jack vai até lá investigar. E quem ele encontra dentro da nave? A mulher dos sonhos dele. Isso mesmo. O nome dela é Julia. E ela não entende nada do que está acontecendo, porque ela supostamente estava dormindo em sono criogênico há décadas. Só que o rosto dela é familiar demais para Jack. E isso deixa tudo ainda mais esquisito. E é aí que a coisa desanda de vez. Pouco tempo depois, Jack é capturado por um grupo de humanos que ainda vivem escondidos na Terra, liderados por um cara chamado Malcolm Beach. E eles contam para ele a verdade que derruba tudo o que ele achava que sabia. Primeiro, os alienígenas nunca foram derrotados. Na verdade, eles venceram. Segundo, a estação espacial onde Sally fica, na real, é uma inteligência artificial chamada TET, que está sugando os recursos da Terra e usando clones de Jack. Sim, clones, para manter tudo funcionando. Mano, imagina o baque. Jack descobre que ele é um clone e que tem vários outros Jacks por aí fazendo o mesmo trabalho sem saber de nada. Julia era mesmo esposa do Jack original e ela voltou à Terra com a esperança de reencontrá-lo. Só que agora, ela deu de cara com um clone que está confuso, perdido, mas começando a lembrar de tudo. A gente conhece o Jack Harper, que é o típico cara dedicado, trabalhador e que parece até curtir o que faz. Só que o trabalho dele é super solitário e estranho. Ele conserta drones que patrulham a Terra. Esses drones não são brinquedinhos, não. São máquinas gigantes e armadas que servem para proteger umas turbinas enormes que estão sugando o que sobrou da energia do planeta. O objetivo? Mandar tudo isso para Titã, uma das luas de Saturno, onde os humanos supostamente estão vivendo agora, depois de uma guerra contra alienígenas chamada Scavs. Essa guerra, segundo o que Jack e sua parceira Victoria sabem, destruiu a Lua, causou terremotos, tsunamis e um caos tão grande que forçou os sobreviventes a evacuarem a Terra.
A Terra foi vencida, mas não sobrou muito para contar história. Jack e Victoria são uma equipe e vivem numa torre altíssima acima das nuvens, super tecnológica, com janelas de vidro por todos os lados, onde eles monitoram tudo o que acontece. Só que tem um detalhe importante. Antes de começarem a missão, a memória dos dois foi apagada. Isso foi protocolo de segurança, segundo a chefona deles, Sally, que sempre aparece numa telinha redonda, sorridente, falando diretamente da estação espacial chamada TET. Ela é a voz de comando, sempre simpática, sempre educada, mas com aquele jeitinho de controladora que faz você coçar a cabeça. E é aí que a gente começa a ver que o Jack não é tão obediente assim. Ele faz o serviço dele, mas gosta de voar por aí no estilo livre, explorando ruínas, guardando bugigangas antigas e se aventurando além do que o protocolo permite. E o mais esquisito, ele começa a ter sonhos. E não são sonhos qualquer, são lembranças. Lembranças de uma mulher que ele nunca viu, ou acha que nunca viu, numa Nova York cheia de vida, antes da guerra. Como ele poderia sonhar com algo assim se a memória dele foi apagada? Victoria, por outro lado, é toda certinha. Ela segue as ordens ao pé da letra. Não gosta que Jack saia da zona segura e vive ansiosa para que a missão termine logo, para eles irem embora da Terra e se juntarem aos outros humanos em Titã. Ela se mostra firme, mas você percebe que ela confia cegamente no que a Sally diz. As coisas começam a mudar de verdade, quando um dos drones some do radar e Jack vai investigar. Ele encontra uma base subterrânea destruída e percebe sinais de uma batalha. Depois disso, outro evento esquisito. Um sinal misterioso começa a ser transmitido do planeta em código, como se fosse um farol, e logo em seguida, uma nave humana antiga cai do céu. Essa nave não deveria estar ali. E pior, ela carrega pessoas em sono criogênico. Jack corre até lá para tentar salvar alguém antes dos drones chegarem. E os drones começam a atirar nas cápsulas, como se aquelas pessoas fossem inimigas. Jack consegue salvar uma delas e quando ele vê o rosto da mulher que está ali dentro, ele congela. É a mulher dos sonhos dele, literalmente. A mulher que ele vinha sonhando há dias. O nome dela é Julia, e ela tá tão confusa quanto ele. A partir desse momento, o quebra-cabeça começa a desmoronar. Jack leva a Julia para a torre, onde Victoria tá, e o clima fica tenso. Victoria claramente se sente ameaçada, mas o mais estranho é que Sally também reage de um jeito esquisito quando descobre que há uma sobrevivente da nave. Sally ordena que Julia seja levada para o TET. E Jack, que até ali estava meio em dúvida sobre tudo, agora começa a se revoltar de verdade. Julia insiste que precisa voltar ao lugar onde a nave caiu para recuperar a caixa preta da missão. Jack decide levar ela até lá. E o que eles encontram nessa jornada não é só a verdade sobre a missão, mas o começo do despertar total do Jack. Depois que o Jack leva a Julia até o local onde a nave dela caiu, os dois encontram a caixa preta, aquela mesma que guarda os registros de voz e dados da missão. E aí, o clima esquenta de verdade, porque as informações que eles ouvem ali mudam tudo. Jack descobre que Julia fazia parte da missão Odyssey, uma expedição lançada da Terra há mais de 60 anos. E o mais chocante, Jack estava nessa nave com ela. Ou seja, ele não só conhecia a Julia, como também era o marido dela. Só que isso não faz sentido, né? Porque, teoricamente, a mente dele foi apagada e ele nem deveria ter memórias da Terra Antiga. Mas agora, tá tudo vindo à tona. Os sonhos, os flashes de Nova York com ela, o sentimento de déjà vu, era tudo real. Antes de eles processarem direito essa informação, são capturados por um grupo misterioso de humanos que vivem escondidos debaixo da terra.
E aí entra em cena o líder da resistência, Malcolm Beach, interpretado pelo Morgan Freeman. Aquele ator que dá moral em qualquer papel, né? Ele já estava de olho no Jack fazia tempo e sabia que esse técnico de drones era diferente dos outros. Era só questão de tempo até ele começar a acordar para a realidade. E a verdade que Beach revela é pesadíssima. Os tais alienígenas Scavs nunca existiram. Aqueles drones que Jack conserta, eles não estão defendendo os humanos. Eles estão caçando os poucos humanos que sobraram. O TET, que diz ser uma estação espacial que protege a humanidade, na verdade, é uma inteligência artificial alienígena que chegou à Terra décadas atrás, destruiu a Lua para bagunçar o planeta, causou a guerra e venceu. E aí vem a bomba. Jack Harper é um clone. Aquele Jack da missão Odyssey foi capturado pelo TET, clonado em massa, e seus clones foram enviados à Terra para fazer o serviço sujo, consertar drones, eliminar humanos e ajudar o TET a sugar os últimos recursos do planeta. E não é só ele não. Tem centenas de Jacks por aí, todos achando que estão fazendo a coisa certa. Só que esse Jack, o nosso protagonista, foi o único que começou a duvidar. O único que teve memórias antigas voltando, mesmo com a mente apagada. Nesse ponto, Jack tá em pedaços. Imagina o cara descobrir que ele não é único, que a vida dele é uma mentira e que ele ajudou, sem querer, a exterminar os próprios humanos? E pior, agora ele olha para Julia e percebe que ela amava o Jack original e ele é só uma cópia. Só que, ao mesmo tempo, ele sente tudo real. O amor, as lembranças, os sonhos, tudo. Malcolm Beach pede a ajuda dele. A resistência tem uma bomba nuclear, mas não consegue levá-la até o centro do TET, porque só alguém de confiança consegue entrar lá sem ser destruído. E adivinha? O Jack Clone é a chave para isso. Antes de decidir, Jack precisa entender quem ele é de verdade. Então ele e Julia vão até a zona proibida do planeta, uma área que ele nunca tinha se atrevido a cruzar. E lá, a maior reviravolta. Ele encontra outro Jack, outro clone dele mesmo, trabalhando exatamente igual, com um uniforme igual, tudo igual. Os dois até brigam no começo, confusos e assustados, mas logo o nosso Jack entende. Ele não é único, mas ele é especial porque escolheu pensar diferente. Julia se fere nesse processo. Então Jack volta até Beach com um novo plano. O tempo está correndo. O TET descobre que Julia está viva e exige que ela seja entregue. Mas Jack decide trocar tudo. Ele vai subir até o TET fingindo que está levando a Julia, mas na verdade leva a bomba. E agora, meu amigo, é missão suicida. Jack se despede de Julia, beija ela como se fosse a última vez e vai pro sacrifício. O Jack Harper agora sabe de toda a verdade. Ele não é quem pensava que era, mas decidiu usar isso a favor da humanidade. O plano é arriscado, parece impossível e é basicamente uma missão suicida. Mas ele tá firme. Ele vai levar a bomba nuclear direto pro coração do TET, aquela estação espacial maldita que finge ser boazinha, mas está destruindo o planeta e usando os clones como escravos sem saber. Antes de subir, Jack engana todo mundo, inclusive o TET. Ele diz que vai cumprir a ordem, levar a Julia, que é quem o TET quer capturar. Ele entra com a nave e voa pelo espaço até se aproximar da estação. A IA ainda confia nele, porque acha que ele é apenas mais um Jack obediente. Tudo parece estar saindo como planejado. A tensão nesse momento é absurda. Lá embaixo, na Terra, Julia está segura. Ela não foi na nave. Quem está com Jack é o próprio Malcolm Beach, o líder da resistência, que também decidiu se sacrificar junto. Ele se coloca no lugar de Julia, entra na cápsula de hibernação e os dois seguem juntos até o TET. Quando a nave entra na estação, a IA
começa a interagir com Jack, de forma fria, mas curiosa. Ela tenta entender por que ele trouxe Julia, o que está acontecendo. Mas Jack vai jogando conversa. Só que quando a IA abre a cápsula e vê Beat ali dentro, percebe que foi enganada. Mas já é tarde demais. Jack revela: "Você me deu uma missão e eu a completei." E nesse instante, ele ativa a bomba nuclear. E bum, tudo explode. O TET inteiro vai pelos ares, destruído de dentro para fora. Foi o fim da IA, o fim daquele império de controle, de manipulação e de escravidão tecnológica. Jack e Beat morrem no processo, mas morrem com a missão cumprida. Eles libertaram a Terra. E aqui, o filme dá uma virada emocional linda. Com o TET destruído, os drones param de funcionar. As máquinas de extração são desligadas. A Terra, pela primeira vez em décadas, fica em paz. As nuvens voltam a parecer limpas, o sol brilha e a vida tem chance de recomeçar. Corta a cena e a gente vê a Julia vivendo numa cabana tranquila, afastada, em meio à natureza. Ela teve uma filha, a filha do Jack original, e vive isolada, mas segura. Ela sabe que Jack se sacrificou por ela, pela filha e por todos. E isso pesa, mas ao mesmo tempo conforta. O sacrifício dele não foi em vão. Só que aí vem o momento final, que pega todo mundo de surpresa e deixa aquele quentinho no coração. Um outro Jack aparece. Isso mesmo. Lembra que havia vários clones dele por aí? Pois é. Um dos clones, o Jack 52, aquele que nosso Jack encontrou lá na Zona Proibida, também começou a despertar, começou a lembrar e agora encontra Julia. Ele não é exatamente o Jack que morreu, mas tem as memórias, o espírito, o amor, o sentimento. E quando ele chega ali na cabana e vê Julia e a filha, rola aquela sensação de recomeço. De que mesmo depois de tanta mentira, destruição e clonagem, ainda existe algo verdadeiro. Imagina um mundo todo destruído, sem árvores, sem cidades, com a Terra parecendo um deserto gigantesco. É nesse cenário que a gente conhece Jack Harper, um cara que trabalha consertando drones. Ele mora numa torre enorme, flutuante, lá no alto, junto com a parceira de trabalho e também companheira de vida, a Victoria. Os dois são os últimos humanos designados para cuidar da Terra. Pelo menos é isso que eles acreditam. O resto da humanidade foi evacuado depois de uma guerra contra alienígenas que destruíram a Lua e detonaram o planeta. A guerra até foi vencida, mas o preço foi alto. A Terra ficou inabitável. Jack e Victoria têm uma missão muito clara: manter os drones funcionando, porque são eles que protegem umas máquinas gigantes que estão sugando os últimos recursos da Terra para levar para a colônia dos humanos em Titã, uma lua de Saturno. Eles respondem a uma mulher chamada Sally, que se comunica com eles do espaço, da base onde os humanos supostamente vivem agora. Tudo parece muito controlado, organizado e sem espaço para dúvida. Mas Jack, bem, ele começa a duvidar. O problema é que Jack tem sonhos esquisitos. Sonhos com uma mulher que ele nunca viu, ou pelo menos acha que nunca viu. E com uma Nova York antiga, cheia de vida, como se ele tivesse vivido outra vida antes. E isso começa a incomodar ele de um jeito que ele não consegue explicar. Enquanto Victoria só quer seguir as ordens e terminar a missão logo para ir embora da Terra, Jack fica cada vez mais curioso sobre o que aconteceu de verdade. Um dia, tudo muda de vez. Uma nave antiga cai do céu, como se fosse uma cápsula de hibernação perdida no tempo. Jack vai até lá investigar. E quem ele encontra dentro da nave? A mulher dos sonhos dele. Isso mesmo. O nome dela é Julia. E ela não entende nada do que está acontecendo, porque ela supostamente estava dormindo em sono criogênico há décadas.
Só que o rosto dela é familiar demais para Jack, e isso deixa tudo ainda mais esquisito. E é aí que a coisa desanda de vez. Pouco tempo depois, Jack é capturado por um grupo de humanos que ainda vivem escondidos na Terra, liderados por um cara chamado Malcolm Beach, e eles contam para ele a verdade que derruba tudo o que ele achava que sabia. Primeiro, os alienígenas nunca foram derrotados. Na verdade, eles venceram. Segundo, a estação espacial onde Sally fica, na real, é uma inteligência artificial chamada TET, que está sugando os recursos da Terra e usando clones de Jack. Sim, clones, para manter tudo funcionando. Mano, imagina o baque. Jack descobre que ele é um clone e que tem vários outros Jacks por aí fazendo o mesmo trabalho sem saber de nada. Julia era mesmo esposa do Jack original e ela voltou à Terra com a esperança de reencontrá-lo. Só que agora, ela deu de cara com um clone que está confuso, perdido, mas começando a lembrar de tudo. A gente conhece o Jack Harper, que é o típico cara dedicado, trabalhador e que parece até curtir o que faz. Só que o trabalho dele é super solitário e estranho. Ele conserta drones que patrulham a Terra. Esses drones não são brinquedinhos, não. São máquinas gigantes e armadas que servem para proteger umas turbinas enormes que estão sugando o que sobrou da energia do planeta. O objetivo? Mandar tudo isso para Titã, uma das luas de Saturno, onde os humanos supostamente estão vivendo agora, depois de uma guerra contra alienígenas chamada Scavs. Essa guerra, segundo o que Jack e sua parceira Victoria sabem, destruiu a Lua, causou terremotos, tsunamis e um caos tão grande que forçou os sobreviventes a evacuarem a Terra. A Terra foi vencida, mas não sobrou muito para contar história. Jack e Victoria são uma equipe e vivem numa torre altíssima acima das nuvens, super tecnológica, com janelas de vidro por todos os lados, onde eles monitoram tudo o que acontece. Só que tem um detalhe importante. Antes de começarem a missão, a memória dos dois foi apagada. Isso foi protocolo de segurança, segundo a chefona deles, Sally, que sempre aparece numa telinha redonda, sorridente, falando diretamente da estação espacial chamada TET. Ela é a voz de comando, sempre simpática, sempre educada, mas com aquele jeitinho de controladora que faz você coçar a cabeça. E é aí que a gente começa a ver que o Jack não é tão obediente assim. Ele faz o serviço dele, mas gosta de voar por aí no estilo livre, explorando ruínas, guardando bugigangas antigas e se aventurando além do que o protocolo permite. E o mais esquisito, ele começa a ter sonhos. E não são sonhos qualquer, são lembranças. Lembranças de uma mulher que ele nunca viu, ou acha que nunca viu, numa Nova York cheia de vida, antes da guerra. Como ele poderia sonhar com algo assim se a memória dele foi apagada? Victoria, por outro lado, é toda certinha. Ela segue as ordens ao pé da letra. Não gosta que Jack saia da zona segura e vive ansiosa para que a missão termine logo, para eles irem embora da Terra e se juntarem aos outros humanos em Titã. Ela se mostra firme, mas você percebe que ela confia cegamente no que a Sally diz. As coisas começam a mudar de verdade, quando um dos drones some do radar e Jack vai investigar. Ele encontra uma base subterrânea destruída e percebe sinais de uma batalha. Depois disso, outro evento esquisito. Um sinal misterioso começa a ser transmitido do planeta em código, como se fosse um farol, e logo em seguida, uma nave humana antiga cai do céu. Essa nave não deveria estar ali. E pior, ela carrega pessoas em sono criogênico. Jack corre até lá para tentar salvar alguém antes dos drones chegarem. E os drones começam a atirar nas cápsulas, como se aquelas pessoas fossem inimigas. Jack consegue salvar uma delas e quando ele vê o rosto da mulher que está ali dentro,
ele congela. É a mulher dos sonhos dele, literalmente. A mulher que ele vinha sonhando há dias. O nome dela é Julia, e ela tá tão confusa quanto ele. A partir desse momento, o quebra-cabeça começa a desmoronar. Jack leva a Julia para a torre, onde Victoria tá, e o clima fica tenso. Victoria claramente se sente ameaçada, mas o mais estranho é que Sally também reage de um jeito esquisito quando descobre que há uma sobrevivente da nave. Sally ordena que Julia seja levada para o TET, e Jack, que até ali estava meio em dúvida sobre tudo, agora começa a se revoltar de verdade. Julia insiste que precisa voltar ao lugar onde a nave caiu para recuperar a caixa preta da missão. Jack decide levar ela até lá, e o que eles encontram nessa jornada não é só a verdade sobre a missão, mas o começo do despertar total do Jack. Depois que o Jack leva a Julia até o local onde a nave dela caiu, os dois encontram a caixa preta, aquela mesma que guarda os registros de voz e dados da missão. E aí, o clima esquenta de verdade, porque as informações que eles ouvem ali mudam tudo. Jack descobre que Julia fazia parte da missão Odyssey, uma expedição lançada da Terra há mais de 60 anos. E o mais chocante, Jack estava nessa nave com ela. Ou seja, ele não só conhecia a Julia, como também era o marido dela. Só que isso não faz sentido, né? Porque, teoricamente, a mente dele foi apagada, e ele nem deveria ter memórias da Terra Antiga. Mas agora, tá tudo vindo à tona. Os sonhos, os flashes de Nova York com ela, o sentimento de déjà vu, era tudo real. Antes de eles processarem direito essa informação, são capturados por um grupo misterioso de humanos que vivem escondidos debaixo da terra. E aí, entra em cena o líder da resistência, Malcolm Beach, interpretado pelo Morgan Freeman. Aquele ator que dá moral em qualquer papel, né? Ele já estava de olho no Jack fazia tempo e sabia que esse técnico de drones era diferente dos outros. Era só questão de tempo até ele começar a acordar para a realidade. E a verdade que Beach revela é pesadíssima. Os tais alienígenas Scavs nunca existiram. Aqueles drones que Jack conserta, eles não estão defendendo os humanos. Eles estão caçando os poucos humanos que sobraram. O TET, que diz ser uma estação espacial que protege a humanidade, na verdade, é uma inteligência artificial alienígena que chegou à Terra décadas atrás, destruiu a Lua para bagunçar o planeta, causou a guerra e venceu. E aí vem a bomba. Jack Harper é um clone. Aquele Jack da missão Odyssey foi capturado pelo TET, clonado em massa, e seus clones foram enviados à Terra para fazer o serviço sujo, consertar drones, eliminar humanos e ajudar o TET a sugar os últimos recursos do planeta. E não é só ele não. Tem centenas de Jacks por aí, todos achando que estão fazendo a coisa certa. Só que esse Jack, o nosso protagonista, foi o único que começou a duvidar. O único que teve memórias antigas voltando, mesmo com a mente apagada. Nesse ponto, Jack tá em pedaços. Imagina o cara descobrir que ele não é único, que a vida dele é uma mentira e que ele ajudou, sem querer, a exterminar os próprios humanos? E pior, agora ele olha para Julia e percebe que ela amava o Jack original e ele é só uma cópia. Só que, ao mesmo tempo, ele sente tudo real. O amor, as lembranças, os sonhos, tudo. Malcolm Beach pede a ajuda dele. A resistência tem uma bomba nuclear, mas não consegue levá-la até o centro do TET, porque só alguém de confiança consegue entrar lá sem ser destruído. E adivinha? O Jack Clone é a chave para isso. Antes de decidir, Jack precisa entender quem ele é de verdade. Então ele e Julia vão até a zona proibida do planeta, uma área que ele nunca tinha se atrevido a cruzar. E lá, a maior reviravolta. Ele encontra outro Jack, outro clone dele mesmo, trabalhando exatamente igual,
com uniforme igual, tudo igual. Os dois até brigam no começo, confusos e assustados, mas logo o nosso Jack entende. Ele não é único, mas ele é especial porque escolheu pensar diferente. Julia se fere nesse processo. Então Jack volta até Beach com um novo plano. O tempo está correndo. O Ted descobre que Julia está viva e exige que ela seja entregue. Mas Jack decide trocar tudo. Ele vai subir até o Ted, fingindo que está levando a Julia, mas na verdade leva a bomba. E agora, meu amigo, é missão suicida. Jack se despede de Julia, beija ela como se fosse a última vez e vai pro sacrifício. O Jack Harper agora sabe de toda a verdade. Ele não é quem pensava que era, mas decidiu usar isso a favor da humanidade. O plano é arriscado, parece impossível e é basicamente uma missão suicida. Mas ele tá firme. Ele vai levar a bomba nuclear direto pro coração do Tet, aquela estação espacial maldita que finge ser boazinha, mas está destruindo o planeta e usando os clones como escravos sem saber. Antes de subir, Jack engana todo mundo, inclusive o Tet. Ele diz que vai cumprir a ordem, levar a Julia, que é quem o Tet quer capturar. Ele entra com a nave e voa pelo espaço até se aproximar da estação. A IA ainda confia nele, porque acha que ele é apenas mais um Jack obediente. Tudo parece estar saindo como planejado. A tensão nesse momento é absurda. Lá embaixo, na Terra, Julia está segura. Ela não foi na nave. Quem está com Jack é o próprio Malcolm Beach, o líder da resistência, que também decidiu se sacrificar junto. Ele se coloca no lugar de Julia, entra na cápsula de hibernação e os dois seguem juntos até o Tet. Quando a nave entra na estação, a IA começa a interagir com Jack, de forma fria, mas curiosa. Ela tenta entender por que ele trouxe Julia, o que está acontecendo. Mas Jack vai jogando conversa. Só que quando a IA abre a cápsula e vê Beach ali dentro, percebe que foi enganada. Mas já é tarde demais. Jack revela: "Você me deu uma missão e eu a completei." E nesse instante, ele ativa a bomba nuclear. E bum, tudo explode. O Tet inteiro vai pelos ares, destruído de dentro para fora. Foi o fim da IA, o fim daquele império de controle, de manipulação e de escravidão tecnológica. Jack e Beach morrem no processo, mas morrem com a missão cumprida. Eles libertaram a Terra. E aqui, o filme dá uma virada emocional linda. Com o Tet destruído, os drones param de funcionar. As máquinas de extração são desligadas. A Terra, pela primeira vez em décadas, fica em paz. As nuvens voltam a parecer limpas, o sol brilha e a vida tem chance de recomeçar. Corta a cena e a gente vê a Julia vivendo numa cabana tranquila, afastada, em meio à natureza. Ela teve uma filha, a filha do Jack original, e vive isolada, mas segura. Ela sabe que Jack se sacrificou por ela, pela filha e por todos, e isso pesa, mas ao mesmo tempo conforta. O sacrifício dele não foi em vão, só que aí vem o momento final, que pega todo mundo de surpresa e deixa aquele quentinho no coração. Um outro Jack aparece. Isso mesmo. Lembra que havia vários clones dele por aí? Pois é. Um dos clones, o Jack 52, aquele que nosso Jack encontrou lá na Zona Proibida, também começou a despertar, começou a lembrar e agora encontra Julia. Ele não é exatamente o Jack que morreu, mas tem as memórias, o espírito, o amor, o sentimento. E quando ele chega ali na cabana e vê Julia e a filha, rola aquela sensação de recomeço. De que mesmo depois de tanta mentira, destruição e clonagem, ainda existe algo verdadeiro. Imagina um mundo todo destruído, sem árvores, sem cidades, com a Terra parecendo um deserto gigantesco. É nesse cenário que a gente conhece Jack Harper, um cara que trabalha consertando drones. Ele mora numa torre enorme, flutuante, lá no alto.
junto com a parceira de trabalho e também companheira de vida, a Victoria. Os dois são os últimos humanos designados para cuidar da Terra. Pelo menos é isso que eles acreditam. O resto da humanidade foi evacuado depois de uma guerra contra alienígenas que destruíram a Lua e detonaram o planeta. A guerra até foi vencida, mas o preço foi alto. A Terra ficou inabitável. Jack e Victoria têm uma missão muito clara: manter os drones funcionando, porque são eles que protegem umas máquinas gigantes que estão sugando os últimos recursos da Terra para levar para a colônia dos humanos em Titã, uma lua de Saturno. Eles respondem a uma mulher chamada Sally, que se comunica com eles do espaço, da base onde os humanos supostamente vivem agora. Tudo parece muito controlado, organizado e sem espaço para dúvida. Mas Jack, bem, ele começa a duvidar. O problema é que Jack tem sonhos esquisitos. Sonhos com uma mulher que ele nunca viu, ou pelo menos acha que nunca viu. E com uma Nova York antiga, cheia de vida, como se ele tivesse vivido outra vida antes. E isso começa a incomodar ele de um jeito que ele não consegue explicar. Enquanto Victoria só quer seguir as ordens e terminar a missão logo para ir embora da Terra, Jack fica cada vez mais curioso sobre o que aconteceu de verdade. Um dia, tudo muda de vez. Uma nave antiga cai do céu, como se fosse uma cápsula de hibernação perdida no tempo. Jack vai até lá investigar. E quem ele encontra dentro da nave? A mulher dos sonhos dele. Isso mesmo. O nome dela é Julia. E ela não entende nada do que está acontecendo, porque ela supostamente estava dormindo em sono criogênico há décadas. Só que o rosto dela é familiar demais para Jack. E isso deixa tudo ainda mais esquisito. E é aí que a coisa desanda de vez. Pouco tempo depois, Jack é capturado por um grupo de humanos que ainda vivem escondidos na Terra, liderados por um cara chamado Malcolm Beach. E eles contam para ele a verdade que derruba tudo o que ele achava que sabia. Primeiro, os alienígenas nunca foram derrotados. Na verdade, eles venceram. Segundo, a estação espacial onde Sally fica, na real, é uma inteligência artificial chamada TET, que está sugando os recursos da Terra e usando clones de Jack. Sim, clones, para manter tudo funcionando. Mano, imagina o baque. Jack descobre que ele é um clone e que tem vários outros Jacks por aí fazendo o mesmo trabalho sem saber de nada. Julia era mesmo esposa do Jack original e ela voltou à Terra com a esperança de reencontrá-lo. Só que agora, ela deu de cara com um clone que está confuso, perdido, mas começando a lembrar de tudo. A gente conhece o Jack Harper, que é o típico cara dedicado, trabalhador e que parece até curtir o que faz. Só que o trabalho dele é super solitário e estranho. Ele conserta drones que patrulham a Terra. Esses drones não são brinquedinhos, não. São máquinas gigantes e armadas que servem para proteger umas turbinas enormes que estão sugando o que sobrou da energia do planeta. O objetivo? Mandar tudo isso para Titã, uma das luas de Saturno, onde os humanos supostamente estão vivendo agora, depois de uma guerra contra alienígenas chamada Scavs. Essa guerra, segundo o que Jack e sua parceira Victoria sabem, destruiu a Lua, causou terremotos, tsunamis e um caos tão grande que forçou os sobreviventes a evacuarem a Terra. A Terra foi vencida, mas não sobrou muito para contar história. Jack e Victoria são uma equipe e vivem numa torre altíssima acima das nuvens, super tecnológica, com janelas de vidro por todos os lados, onde eles monitoram tudo o que acontece. Só que tem um detalhe importante. Antes de começarem a missão, a memória dos dois foi apagada. Isso foi protocolo de segurança, segundo a chefona deles, Sally, que sempre aparece numa telinha redonda
sorridente, falando diretamente da estação espacial chamada TET. Ela é a voz de comando, sempre simpática, sempre educada, mas com aquele jeitinho de controladora que faz você coçar a cabeça. E é aí que a gente começa a ver que o Jack não é tão obediente assim. Ele faz o serviço dele, mas gosta de voar por aí no estilo livre, explorando ruínas, guardando bugigangas antigas e se aventurando além do que o protocolo permite. E o mais esquisito, ele começa a ter sonhos. E não são sonhos qualquer, são lembranças. Lembranças de uma mulher que ele nunca viu, ou acha que nunca viu, numa Nova York cheia de vida, antes da guerra. Como ele poderia sonhar com algo assim se a memória dele foi apagada? Victoria, por outro lado, é toda certinha. Ela segue as ordens ao pé da letra. Não gosta que Jack saia da zona segura e vive ansiosa para que a missão termine logo, para eles irem embora da Terra e se juntarem aos outros humanos em Titã. Ela se mostra firme, mas você percebe que ela confia cegamente no que a Sally diz. As coisas começam a mudar de verdade, quando um dos drones some do radar e Jack vai investigar. Ele encontra uma base subterrânea destruída e percebe sinais de uma batalha. Depois disso, outro evento esquisito. Um sinal misterioso começa a ser transmitido do planeta em código, como se fosse um farol, e logo em seguida, uma nave humana antiga cai do céu. Essa nave não deveria estar ali. E pior, ela carrega pessoas em sono criogênico. Jack corre até lá para tentar salvar alguém antes dos drones chegarem. E os drones começam a atirar nas cápsulas, como se aquelas pessoas fossem inimigas. Jack consegue salvar uma delas e quando ele vê o rosto da mulher que está ali dentro, ele congela. É a mulher dos sonhos dele, literalmente. A mulher que ele vinha sonhando há dias. O nome dela é Julia, e ela tá tão confusa quanto ele. A partir desse momento, o quebra-cabeça começa a desmoronar. Jack leva Julia para a torre, onde Victoria tá, e o clima fica tenso. Victoria claramente se sente ameaçada, mas o mais estranho é que Sally também reage de um jeito esquisito quando descobre que há uma sobrevivente da nave. Sally ordena que Julia seja levada para o TET. E Jack, que até ali estava meio em dúvida sobre tudo, agora começa a se revoltar de verdade. Julia insiste que precisa voltar ao lugar onde a nave caiu para recuperar a caixa preta da missão. Jack decide levar ela até lá, e o que eles encontram nessa jornada não é só a verdade sobre a missão, mas o começo do despertar total do Jack. Depois que o Jack leva a Julia até o local onde a nave dela caiu, os dois encontram a caixa preta, aquela mesma que guarda os registros de voz e dados da missão. E aí, o clima esquenta de verdade, porque as informações que eles ouvem ali mudam tudo. Jack descobre que Julia fazia parte da missão Odyssey, uma expedição lançada da Terra há mais de 60 anos. E o mais chocante, Jack estava nessa nave com ela. Ou seja, ele não só conhecia a Julia, como também era o marido dela. Só que isso não faz sentido, né? Porque, teoricamente, a mente dele foi apagada, e ele nem deveria ter memórias da Terra Antiga. Mas agora, tá tudo vindo à tona. Os sonhos, os flashes de Nova York com ela, o sentimento de déjà vu, era tudo real. Antes de eles processarem direito essa informação, são capturados por um grupo misterioso de humanos que vivem escondidos debaixo da terra. E aí, entra em cena o líder da resistência, Malcolm Beach, interpretado pelo Morgan Freeman. Aquele ator que dá moral em qualquer papel, né? Ele já estava de olho no Jack fazia tempo e sabia que esse técnico de drones era diferente dos outros. Era só questão de tempo até ele começar a acordar para a realidade. E a verdade que Beach revela é pesadíssima. Os tais alienígenas Scavs nunca existiram.
Aqueles drones que Jack conserta? Eles não estão defendendo os humanos. Eles estão caçando os poucos humanos que sobraram. O TET, que diz ser uma estação espacial que protege a humanidade, na verdade, é uma inteligência artificial alienígena que chegou à Terra décadas atrás, destruiu a Lua para bagunçar o planeta, causou a guerra e venceu. E aí vem a bomba. Jack Harper é um clone. Aquele Jack da missão Odyssey foi capturado pelo TET, clonado em massa, e seus clones foram enviados à Terra para fazer o serviço sujo, consertar drones, eliminar humanos e ajudar o TET a sugar os últimos recursos do planeta. E não é só ele não. Tem centenas de Jacks por aí, todos achando que estão fazendo a coisa certa. Só que esse Jack, o nosso protagonista, foi o único que começou a duvidar. O único que teve memórias antigas voltando, mesmo com a mente apagada. Nesse ponto, Jack tá em pedaços. Imagina o cara descobrir que ele não é único, que a vida dele é uma mentira e que ele ajudou, sem querer, a exterminar os próprios humanos? E pior, agora ele olha para Julia e percebe que ela amava o Jack original e ele é só uma cópia. Só que, ao mesmo tempo, ele sente tudo real. O amor, as lembranças, os sonhos, tudo. Malcolm Beach pede a ajuda dele. A resistência tem uma bomba nuclear, mas não consegue levá-la até o centro do TET, porque só alguém de confiança consegue entrar lá sem ser destruído. E adivinha? O Jack Clone é a chave para isso. Antes de decidir, Jack precisa entender quem ele é de verdade. Então ele e Julia vão até a zona proibida do planeta, uma área que ele nunca tinha se atrevido a cruzar. E lá, a maior reviravolta. Ele encontra outro Jack, outro clone dele mesmo, trabalhando exatamente igual, com um uniforme igual, tudo igual. Os dois até brigam no começo, confusos e assustados, mas logo o nosso Jack entende. Ele não é único, mas ele é especial porque escolheu pensar diferente. Julia se fere nesse processo. Então Jack volta até Beach com um novo plano. O tempo está correndo. O TET descobre que Julia está viva e exige que ela seja entregue. Mas Jack decide trocar tudo. Ele vai subir até o TET fingindo que está levando a Julia, mas na verdade leva a bomba. E agora, meu amigo, é missão suicida. Jack se despede de Julia, beija ela como se fosse a última vez e vai pro sacrifício. O Jack Harper agora sabe de toda a verdade. Ele não é quem pensava que era, mas decidiu usar isso a favor da humanidade. O plano é arriscado, parece impossível e é basicamente uma missão suicida. Mas ele tá firme. Ele vai levar a bomba nuclear direto pro coração do TET, aquela estação espacial maldita que finge ser boazinha, mas está destruindo o planeta e usando os clones como escravos sem saber. Antes de subir, Jack engana todo mundo, inclusive o TET. Ele diz que vai cumprir a ordem, levar a Julia, que é quem o TET quer capturar. Ele entra com a nave e voa pelo espaço até se aproximar da estação. A IA ainda confia nele, porque acha que ele é apenas mais um Jack obediente. Tudo parece estar saindo como planejado. A tensão nesse momento é absurda. Lá embaixo, na Terra, Julia está segura. Ela não foi na nave. Quem está com Jack é o próprio Malcolm Beach, o líder da resistência, que também decidiu se sacrificar junto. Ele se coloca no lugar de Julia, entra na cápsula de hibernação e os dois seguem juntos até o TET. Quando a nave entra na estação, a IA começa a interagir com Jack, de forma fria, mas curiosa. Ela tenta entender por que ele trouxe Julia, o que está acontecendo. Mas Jack vai jogando conversa. Só que quando a IA abre a cápsula e vê Beach ali dentro, percebe que foi enganada. Mas já é tarde demais. Jack revela: "Você me deu uma missão e eu a completei." E nesse instante, ele ativa a bomba nuclear. E bum, tudo explode. O TET inteiro vai pelos ares.
destruído de dentro para fora. Foi o fim da IA, o fim daquele império de controle, de manipulação e de escravidão tecnológica. Jack e Beach morrem no processo, mas morrem com a missão cumprida. Eles libertaram a Terra. E aqui, o filme dá uma virada emocional linda. Com o TET destruído, os drones param de funcionar. As máquinas de extração são desligadas. A Terra, pela primeira vez em décadas, fica em paz. As nuvens voltam a parecer limpas, o sol brilha e a vida tem chance de recomeçar. Corta a cena e a gente vê a Julia vivendo numa cabana tranquila, afastada, em meio à natureza. Ela teve uma filha, a filha do Jack original, e vive isolada, mas segura. Ela sabe que Jack se sacrificou por ela, pela filha e por todos. E isso pesa, mas ao mesmo tempo conforta. O sacrifício dele não foi em vão. Só que aí vem o momento final, que pega todo mundo de surpresa e deixa aquele quentinho no coração. Um outro Jack aparece. Isso mesmo. Lembra que havia vários clones dele por aí? Pois é. Um dos clones, o Jack 52, aquele que nosso Jack encontrou lá na Zona Proibida, também começou a despertar, começou a lembrar e agora encontra Julia. Ele não é exatamente o Jack que morreu, mas tem as memórias, o espírito, o amor, o sentimento. E quando ele chega ali na cabana e vê Julia e a filha, rola aquela sensação de recomeço. De que mesmo depois de tanta mentira, destruição e clonagem, ainda existe algo verdadeiro. Imagina um mundo todo destruído, sem árvores, sem cidades, com a Terra parecendo um deserto gigantesco. É nesse cenário que a gente conhece Jack Harper, um cara que trabalha consertando drones. Ele mora numa torre enorme, flutuante, lá no alto, junto com a parceira de trabalho e também companheira de vida, a Victoria. Os dois são os últimos humanos designados para cuidar da Terra. Pelo menos é isso que eles acreditam. O resto da humanidade foi evacuado depois de uma guerra contra alienígenas que destruíram a Lua e detonaram o planeta. A guerra até foi vencida, mas o preço foi alto. A Terra ficou inabitável. Jack e Victoria têm uma missão muito clara: manter os drones funcionando, porque são eles que protegem umas máquinas gigantes que estão sugando os últimos recursos da Terra para levar para a colônia dos humanos em Titã, uma lua de Saturno. Eles respondem a uma mulher chamada Sally, que se comunica com eles do espaço, da base onde os humanos supostamente vivem agora. Tudo parece muito controlado, organizado e sem espaço para dúvida. Mas Jack, bem, ele começa a duvidar. O problema é que Jack tem sonhos esquisitos. Sonhos com uma mulher que ele nunca viu, ou pelo menos acha que nunca viu. E com uma Nova York antiga, cheia de vida, como se ele tivesse vivido outra vida antes. E isso começa a incomodar ele de um jeito que ele não consegue explicar. Enquanto Victoria só quer seguir as ordens e terminar a missão logo para ir embora da Terra, Jack fica cada vez mais curioso sobre o que aconteceu de verdade. Um dia, tudo muda de vez. Uma nave antiga cai do céu, como se fosse uma cápsula de hibernação, perdida no tempo. Jack vai até lá investigar. E quem ele encontra dentro da nave? A mulher dos sonhos dele. Isso mesmo. O nome dela é Julia. E ela não entende nada do que está acontecendo, porque ela supostamente estava dormindo em sono criogênico há décadas. Só que o rosto dela é familiar demais para Jack. E isso deixa tudo ainda mais esquisito. E é aí que a coisa desanda de vez. Pouco tempo depois, Jack é capturado por um grupo de humanos que ainda vivem escondidos na Terra, liderados por um cara chamado Malcolm Beach. E eles contam para ele a verdade que derruba tudo o que ele achava que sabia. Primeiro, os alienígenas nunca foram derrotados. Na verdade, eles venceram.
Segundo, a estação espacial onde Sally fica. Na real, é uma inteligência artificial chamada TET, que está sugando os recursos da Terra e usando clones de Jack. Sim, clones, para manter tudo funcionando. Mano, imagina o baque. Jack descobre que ele é um clone e que tem vários outros Jacks por aí fazendo o mesmo trabalho sem saber de nada. Julia era mesmo esposa do Jack original e ela voltou à Terra com a esperança de reencontrá-lo. Só que agora, ela deu de cara com um clone que está confuso, perdido, mas começando a lembrar de tudo. A gente conhece o Jack Harper, que é o típico cara dedicado, trabalhador e que parece até curtir o que faz. Só que o trabalho dele é super solitário e estranho. Ele conserta drones que patrulham a Terra. Esses drones não são brinquedinhos, não. São máquinas gigantes e armadas que servem para proteger umas turbinas enormes que estão sugando o que sobrou da energia do planeta. O objetivo? Mandar tudo isso para Titã, uma das luas de Saturno, onde os humanos supostamente estão vivendo agora, depois de uma guerra contra alienígenas chamada Scavs. Essa guerra, segundo o que Jack e sua parceira Victoria sabem, destruiu a Lua, causou terremotos, tsunamis e um caos tão grande que forçou os sobreviventes a evacuarem a Terra. A Terra foi vencida, mas não sobrou muito para contar história. Jack e Victoria são uma equipe e vivem numa torre altíssima acima das nuvens, super tecnológica, com janelas de vidro por todos os lados, onde eles monitoram tudo o que acontece. Só que tem um detalhe importante. Antes de começarem a missão, a memória dos dois foi apagada. Isso foi protocolo de segurança, segundo a chefona deles, Sally, que sempre aparece numa telinha redonda, sorridente, falando diretamente da estação espacial chamada TET. Ela é a voz de comando, sempre simpática, sempre educada, mas com aquele jeitinho de controladora que faz você coçar a cabeça. E é aí que a gente começa a ver que o Jack não é tão obediente assim. Ele faz o serviço dele, mas gosta de voar por aí no estilo livre, explorando ruínas, guardando bugigangas antigas e se aventurando além do que o protocolo permite. E o mais esquisito, ele começa a ter sonhos. E não são sonhos qualquer, são lembranças. Lembranças de uma mulher que ele nunca viu, ou acha que nunca viu, numa Nova York cheia de vida, antes da guerra. Como ele poderia sonhar com algo assim se a memória dele foi apagada? Victoria, por outro lado, é toda certinha. Ela segue as ordens ao pé da letra. Não gosta que Jack saia da zona segura e vive ansiosa para que a missão termine logo, para eles irem embora da Terra e se juntarem aos outros humanos em Titã. Ela se mostra firme, mas você percebe que ela confia cegamente no que a Sally diz. As coisas começam a mudar de verdade, quando um dos drones some do radar e Jack vai investigar. Ele encontra uma base subterrânea destruída e percebe sinais de uma batalha. Depois disso, outro evento esquisito. Um sinal misterioso começa a ser transmitido do planeta em código, como se fosse um farol, e logo em seguida, uma nave humana antiga cai do céu. Essa nave não deveria estar ali. E pior, ela carrega pessoas em sono criogênico. Jack corre até lá para tentar salvar alguém antes dos drones chegarem. E os drones começam a atirar nas cápsulas, como se aquelas pessoas fossem inimigas. Jack consegue salvar uma delas e quando ele vê o rosto da mulher que está ali dentro, ele congela. É a mulher dos sonhos dele, literalmente. A mulher que ele vinha sonhando há dias. O nome dela é Julia e ela tá tão confusa quanto ele. A partir desse momento, o quebra-cabeça começa a desmoronar. Jack leva a Julia para a torre, onde Victoria tá, e o clima fica tenso. Victoria claramente se sente ameaçada, mas o mais estranho é que Sally também reage de um jeito esquisito quando descobre
que há uma sobrevivente da nave. Sally ordena que Julia seja levada para o TET. E Jack, que até ali estava meio em dúvida sobre tudo, agora começa a se revoltar de verdade. Julia insiste que precisa voltar ao lugar onde a nave caiu para recuperar a caixa preta da missão. Jack decide levar ela até lá, e o que eles encontram nessa jornada não é só a verdade sobre a missão, mas o começo do despertar total do Jack. Depois que o Jack leva a Julia até o local onde a nave dela caiu, os dois encontram a caixa preta, aquela mesma que guarda os registros de voz e dados da missão. E aí, o clima esquenta de verdade, porque as informações que eles ouvem ali mudam tudo. Jack descobre que Julia fazia parte da missão Odyssey, uma expedição lançada da Terra há mais de 60 anos. E o mais chocante, Jack estava nessa nave com ela. Ou seja, ele não só conhecia a Julia, como também era o marido dela. Só que isso não faz sentido, né? Porque, teoricamente, a mente dele foi apagada e ele nem deveria ter memórias da Terra Antiga. Mas agora, tá tudo vindo à tona. Os sonhos, os flashes de Nova York com ela, o sentimento de déjà vu, era tudo real. Antes de eles processarem direito essa informação, são capturados por um grupo misterioso de humanos que vivem escondidos debaixo da terra. E aí, entra em cena o líder da resistência, Malcolm Beach, interpretado pelo Morgan Freeman. Aquele ator que dá moral em qualquer papel, né? Ele já estava de olho no Jack fazia tempo e sabia que esse técnico de drones era diferente dos outros. Era só questão de tempo até ele começar a acordar para a realidade. E a verdade que Beach revela é pesadíssima. Os tais alienígenas Scavs nunca existiram. Aqueles drones que Jack conserta, eles não estão defendendo os humanos. Eles estão caçando os poucos humanos que sobraram. O TET, que diz ser uma estação espacial que protege a humanidade, na verdade, é uma inteligência artificial alienígena que chegou à Terra décadas atrás, destruiu a Lua para bagunçar o planeta, causou a guerra e venceu. E aí vem a bomba. Jack Harper é um clone. Aquele Jack da missão Odyssey foi capturado pelo TET, clonado em massa, e seus clones foram enviados à Terra para fazer o serviço sujo, consertar drones, eliminar humanos e ajudar o TET a sugar os últimos recursos do planeta. E não é só ele não. Tem centenas de Jacks por aí, todos achando que estão fazendo a coisa certa. Só que esse Jack, o nosso protagonista, foi o único que começou a duvidar. O único que teve memórias antigas voltando, mesmo com a mente apagada. Nesse ponto, Jack tá em pedaços. Imagina o cara descobrir que ele não é único, que a vida dele é uma mentira e que ele ajudou, sem querer, a exterminar os próprios humanos? E pior, agora ele olha para Julia e percebe que ela amava o Jack original e ele é só uma cópia. Só que, ao mesmo tempo, ele sente tudo real. O amor, as lembranças, os sonhos, tudo. Malcolm Beach pede a ajuda dele. A resistência tem uma bomba nuclear, mas não consegue levá-la até o centro do TET, porque só alguém de confiança consegue entrar lá sem ser destruído. E adivinha? O Jack Clone é a chave para isso. Antes de decidir, Jack precisa entender quem ele é de verdade. Então ele e Julia vão até a zona proibida do planeta, uma área que ele nunca tinha se atrevido a cruzar. E lá, a maior reviravolta. Ele encontra outro Jack, outro clone dele mesmo, trabalhando exatamente igual, com um uniforme igual, tudo igual. Os dois até brigam no começo, confusos e assustados, mas logo o nosso Jack entende. Ele não é único, mas ele é especial porque escolheu pensar diferente. Julia se fere nesse processo. Então Jack volta até Beach com um novo plano. O tempo está correndo. O TET descobre que Julia está viva e exige que ela seja entregue. Mas Jack decide trocar tudo. Ele vai subir até o TET
fingindo que está levando a Julia, mas na verdade leva a bomba. E agora, meu amigo, é missão suicida. Jack se despede de Julia, beija ela como se fosse a última vez e vai pro sacrifício. O Jack Harper agora sabe de toda a verdade. Ele não é quem pensava que era, mas decidiu usar isso a favor da humanidade. O plano é arriscado, parece impossível e é basicamente uma missão suicida. Mas ele tá firme. Ele vai levar a bomba nuclear direto pro coração do Tet, aquela estação espacial maldita que finge ser boazinha, mas está destruindo o planeta e usando os clones como escravos sem saber. Antes de subir, Jack engana todo mundo, inclusive o Tet. Ele diz que vai cumprir a ordem, levar a Julia, que é quem o Tet quer capturar. Ele entra com a nave e voa pelo espaço até se aproximar da estação. A IA ainda confia nele, porque acha que ele é apenas mais um Jack obediente. Tudo parece estar saindo como planejado. A tensão nesse momento é absurda. Lá embaixo, na Terra, Julia está segura. Ela não foi na nave. Quem está com Jack é o próprio Malcolm Beach, o líder da resistência, que também decidiu se sacrificar junto. Ele se coloca no lugar de Julia, entra na cápsula de hibernação e os dois seguem juntos até o Tet. Quando a nave entra na estação, a IA começa a interagir com Jack, de forma fria, mas curiosa. Ela tenta entender por que ele trouxe Julia, o que está acontecendo. Mas Jack vai jogando conversa. Só que quando a IA abre a cápsula e vê Beach ali dentro, percebe que foi enganada. Mas já é tarde demais. Jack revela: "Você me deu uma missão e eu a completei." E nesse instante, ele ativa a bomba nuclear. E bum, tudo explode. O Tet inteiro vai pelos ares, destruído de dentro para fora. Foi o fim da IA, o fim daquele império de controle, de manipulação e de escravidão tecnológica. Jack e Beach morrem no processo, mas morrem com a missão cumprida. Eles libertaram a Terra. E aqui, o filme dá uma virada emocional linda. Com o Tet destruído, os drones param de funcionar. As máquinas de extração são desligadas. A Terra, pela primeira vez em décadas, fica em paz. As nuvens voltam a parecer limpas, o sol brilha e a vida tem chance de recomeçar. Corta a cena e a gente vê a Julia vivendo numa cabana tranquila, afastada, em meio à natureza. Ela teve uma filha, a filha do Jack original, e vive isolada, mas segura. Ela sabe que Jack se sacrificou por ela, pela filha e por todos. E isso pesa, mas ao mesmo tempo conforta. O sacrifício dele não foi em vão. Só que aí vem o momento final, que pega todo mundo de surpresa e deixa aquele quentinho no coração. Um outro Jack aparece. Isso mesmo. Lembra que havia vários clones dele por aí? Pois é. Um dos clones, o Jack 52, aquele que nosso Jack encontrou lá na Zona Proibida, também começou a despertar, começou a lembrar e agora encontra Julia. Ele não é exatamente o Jack que morreu, mas tem as memórias, o espírito, o amor, o sentimento. E quando ele chega ali na cabana e vê Julia e a filha, rola aquela sensação de recomeço. De que mesmo depois de tanta mentira, destruição e clonagem, ainda existe algo verdadeiro. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.